Bom dia a todos do canal, tudo bem com vocês? Será que pelo fato de Jesus não ter tido uma natureza pecaminosa, ele não podia nos entender, não podia entender as nossas fraquezas, não podia entender as dificuldades que nós passamos? Será que realmente ele não poderia ser tentado como nós somos sem uma natureza pecaminosa? Isaías 53 responde muito essa pergunta que muitas vezes toma conta do nosso coração, no nosso dia a dia, nos nossos afazeres. Essa pergunta já fez parte do meu coração em uma determinada época da minha vida. Mas a gente pode começar a responder essa pergunta com uma outra pergunta. Se for levar por esse raciocínio, se fosse levado por esse raciocínio, então Jesus também teria que ter pecado para que pudesse nos entender. Porque nós pecamos e sentimos a culpa pelo pecado que nós cometemos. Então, será que Jesus teria que ter pecado para entender o que nós passamos? E a resposta é não. Isaías 53, eu não vou ler inteiro com você aqui, mas você pode ler aí da sua casa. E ele explica como se deu esse sofrimento de Jesus, que foi um sofrimento vicário. Aqui diz que em 53 verso 4, Isaías 53 verso 4, certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Jesus ele levou o nosso pecado de forma vicária, ou seja, não é algo como que era inerentemente dele, que fazia parte dele. O pecado era estranho a ele. Então, dessa forma, ele suportou o peso do nosso pecado, mas o nosso pecado não fazia parte dele. Vocês se lembram do santuário? Quando o cordeirinho era morto para representar a Cristo? Aquele cordeirinho tinha feito alguma coisa para morrer, mas o pecado não recaía sobre ele, ele era morto ali, né? Simbolicamente, vamos dizer assim. É a mesma coisa a Cristo. O nosso pecado, ele entende, porque o nosso pecado recai sobre ele, mas não como consequência do ato dele, mas porque ele suportou vicariamente. Por isso ele entende eu e você sem ao menos precisar ter pecado. E a natureza pecaminosa, por que não seria do mesmo jeito? Nós vimos no primeiro vídeo que a Bíblia deixa claro que a natureza pecaminosa era pecado. Como ele poderia nos entender sem levar a nossa natureza pecaminosa? E a mesma resposta que eu daria caso você perguntasse como é que Deus me entenderia sem ter caído em pecado como eu caio todos os dias e precisar do perdão de Deus. Percebe a conexão? Jesus ele suportou tanto o nosso pecado como a nossa natureza pecaminosa de maneira vicária, não algo como era dele, mas como um corpo estranho. Você vê como um corpo estranho entra dentro do seu olho, você fica assim, ó, porque não é algo seu. Ele não tinha ali qualquer afinidade com o pecado. E muitos se utilizam alguns trechos de Ellen White que fala que Jesus tomou sobre si a nossa natureza pecaminosa. Por isso que não devemos considerar Ellen White separada da Bíblia. Nós cremos que Ellen White está a serviço da palavra de Deus. E justamente esse tomou sobre si, que ela fala, é de forma vicária, não como algo próprio de Cristo. Mas ele tomou sobre si como cordeiro inocente, que deveria morrer por mim e por você. Então, dessa forma vicária que ele tomou, não como sendo algo que pertencia a ele. Ele entende sim eu e você. E ele sofreu muito mais do que eu e você.
Ele foi muito mais fundo no sofrimento, porque ele poderia, com estralar de dedos, consumir aquelas pessoas que o feriam com o seu poder. Ele poderia chamar os anjos do céu para o libertar daquele sofrimento. Olha, imagina você ter o poder na sua mão para você destruir aquela pessoa que está pisando no seu calo, aquela pessoa que está te torturando, aquela pessoa que está te ferindo, que está te batendo, e você ter que controlar esse poder. Que tentação profunda é essa, não é? Jesus, ele sofreu muito mais, sabe por quê? Porque eu suporto o pecado meu, porque eu cometi esse pecado. Eu mereço. Agora pensa num inocente que paga por algo que ele não fez. Ele não sofre muito mais, e não é só por um pecado, ele suportou os pecados do mundo inteiro. Então o fato de Cristo não ter tido uma natureza pecaminosa como nós não significa que ele sofreu menos que nós. Ele sofreu muito mais, porque ele sofreu por algo que não era dele, uma consequência por atos que ele não cometeu, e ele não sofreu só por um pecado, igual eu e você sofrem pelo meu pecado, que a gente sofre 100% pelo nosso pecado, né? E ele não, ele sofreu pelos pecados do mundo inteiro no seu sentido completo, né? Porque nós, às vezes, quando o nosso familiar comete algum pecado, nós estamos no mundo de pecado, nós sofremos algumas consequências, sim. Mas Jesus, ele sofreu a consequência do pecado no sentido completo. O peso todo que recaiu sobre ele, sem o pecado fazer parte dele. Que sofrimento que Cristo passou por mim e por você. E devemos ser gratos a Cristo, porque ele foi superior a nós. Porque se ele fosse igual a nós, nós não poderíamos ser salvos. Ele precisaria também de um Salvador. Se ele fosse pecador como nós, levasse a nossa natureza pecaminosa como nós, ele seria parte do problema do pecado e não a solução para ele. Que Deus abençoe você e que nós possamos meditar cada vez mais nesse sacrifício de Cristo e ver a Cristo da maneira correta, que deve ser vista de acordo com a palavra de Deus. Ele tomou sobre si, assim como ele tomou vicariamente o nosso pecado sem ter pecado, como algo estranho a ele, a nossa natureza pecaminosa também foi da mesma maneira. Até porque a nossa natureza pecaminosa, como vimos no primeiro vídeo, que você pode assistir aí, o que é pecado, a nossa natureza pecaminosa já nos torna pecadores. Que Deus abençoe você. Um bom dia para você. Inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos. Deixe o seu like, tá? Precisamos de like aí para que esse vídeo tenha mais alcance. Tá bom? Então é importante você que é inscrito aqui. Deixe o seu like, não custa nada, é só clicar o seu dedinho aí, tá bom? Deus abençoe você.